O presidente do Remo quer atletas da Série A para o ano que vem. Apesar dele ter dito, nas aspas dele, que ele queria time da Série A e da Série B, é claro que ficou evidente que ele falaria mais da Série A, né? Eu tenho aqui um questionamento para você. Quando o presidente fala que ele quer atletas da Série A, você aí, inclusive eu quero que você comente, você torcedor azulino, quando um time está saindo da Série C para B, que tipo de jogador você imagina que é da Série A? Você imagina que dá para trazer um jogador que está disputando ali o G4? Um jogador do Botafogo, do Fortaleza, do Palmeiras, do Flamengo? Ah, bora ali pro meio de tabela. Você acha que nesse meio de tabela, algum jogador vai querer sair dali para jogar a Série B? Sabendo que ano que vem pode ter seu contrato renovado, ou se manter ali no alto nível, gera mais visibilidade. Você acha que dá para contratar um jogador do meio de tabela da série A? Então sobra ali o fim de tabela, as duas únicas vagas que ninguém sobe, né? O 15º e o 16º colocado apenas se mantém no campeonato, não disputa nenhum campeonato continental, nem sul-americana, muito menos Libertadores. Pode ser que seja um jogador dali, razoável, pode ser. Mas bora pro Z4. Você não acha que ali talvez seja o grande alvo dos jogadores? E ainda é complicado, porque esse ano, até então na zona de rebaixamento ali, quem está disputando tem jogadores de que precisa de muito dinheiro para tirarem eles dali. E eles não vão jogar Série B assim. E aí a gente vai pro Z4, que tá meio complicado ali, mas é mais provável que seja que se o Corinthians ou o Fluminense forem rebaixados, é claro que os jogadores dali não tem essa atenção, porque são muito caros e sobrariam os outros, né? Sobrariam os outros dois. Mas um time que tá na Série A, beleza, time da Série A é nível Série A, até que o campeonato se termine. Mas, como é um campeonato, a contratação é pro ano que vem, a gente imagina que não é uma contratação que seja de meio de tabela, até porque é muito difícil os jogadores saírem da Série A e ir para a Série B por livre e espontânea vontade. A não ser que eles estejam caminhando para o fim de carreira, o desempenho deles não está sendo muito bom. E aí eles vão para a Série B, tentar se provar. Pode ser que seja pode ser que seja melhor para eles essa opção de jogar a Série B, certo? Mas pensa comigo, o mais provável seria dali os times de fim de tabela, os jogadores de fim de tabela. Então, tendo isso em mente, a maioria das chances é contratar um time do Z4. Se é o time do Z4, o ano que vem esse time do Z4 pode estar na Série B, vai estar na Série B. E se ele vai estar na Série B, então quer dizer que o time não necessariamente ele é de Série A ou Série B? Porque, pelo que eu entendo, um time que é rebaixado ou um time que ascende de campeonato, né, de série, é um time que se prova ou insuficiente ou melhor do que aquela série. No caso do Remo, saindo da Série C para a Série B, ou seja, o elenco do Remo, o time do Remo, se provou esse ano que ele não tem time para jogar a Série C. Por isso, ele teve o acesso. E os times que estão no Z4 da Série A vão ser rebaixados para a Série B porque não é suficiente para eles. Quer dizer, para o campeonato, eles não conseguem, aquele elenco não é preparado para jogar a Série A. Então desce para a Série B. Se for isso que eu estou pensando, basicamente todos os jogadores que estão ali são de nível Série B. Tantos que sobem, tantos que descem. São jogadores de Série B. Mas por que ele falou Série A? É porque está na Série A. Eu acho que é bom a gente ponderar que isso também é uma jogada política, uma jogada de marketing. Esse time, esse jogador que joga aqui, ele já jogou em muitos outros lugares, ele já foi para a seleção ele já treinou, o treinador que veio já treinou esse time,
Mas quando foi que treinou? Treinou lá em 2000, década de 10. Mas treinou, né? Um caso, falando um pouco de Série A, foi o caso do Luxemburgo, né? Que ali pelos altos no auge da carreira, né? Foi pro Real Madrid e treinou o Real Madrid. Isso foi suficiente para ele treinar o Corinthians no ano passado? Não foi. Então, tem esses outros exemplos também, sabe? Então, se a gente for levar em consideração, agora, regionalmente, o Gedó jogou na seleção brasileira, o Nicolas agora, do Paysandu, jogou a Série A e tá tendo complicação. Eu acho que a gente não pode falar muito do passado, ou se apoiar muito no passado, sabe? Mas às vezes ele é necessário para fazer a gente ter um pouco de esperança. O próprio Ribamar. Ele chegou mesmo com essa desesperança, né? Porque a gente meio que sabia que isso ia acontecer com o Ribamar. Mas o Ribamar jogou na Série A em 2019. Jogou na Série A, sabe? Mas do que isso adiantou? Beleza, dá mais visibilidade, dá mais engajamento, mas é disso que a gente precisa necessariamente? Sabe? Muitas vezes, necessariamente, às vezes, um bom jogador, uma boa contratação, ela leva as pessoas ao estádio, ela aumenta a audiência do clube, né? As pessoas ligam a TV para ver mais o Remo, ou usando o próprio Remo de exemplo. As pessoas vão ligar mais a TV por causa que o Remo vai jogar uma competição de outro nível, um nível superior. As pessoas vão ligar a TV para ver o Remo. As novas contratações agora, os torcedores vão ficar mais alertas para saber dia a dia quem é que contratou, onde foi que jogou, como é que o Rodrigo Santana vai trabalhar, enfim. Querendo ou não, isso dá mais visibilidade, mas isso não é o nosso tema, basicamente. Porque o que leva as pessoas ao estádio ou a ver mais, a ligar a TV para ver o time, é o time jogando bem, independente dos jogadores vindo de time X ou de time Y. Ainda falando nos vídeos anteriores, o jogador do Novo Horizontino, esse jogador que veio do Novo Horizontino, que está na ponta da língua, ele estava no ano passado num time que quase subiu para a Série A. Se cresceu de expectativas, é um jogador de Série B, chegou na Série C e decepcionou bastante. Entende? E aí a gente procura entender o que foi que aconteceu de fato. Mas a gente entende que tem um pouco de politicagem nisso, né? Poxa, olha aqui como o presidente está fazendo pelo clube, contratando jogador de Série A. Mas se o jogador no orçamento do Remo, né? Beleza, vamos supor que o Remo contrate alguém de meio de tabela ou do próprio G4. Do próprio G4. Ele contratou um jogador de meio de tabela do G4. O que isso significaria para os bolsos, para os cofres do Remo? Não seria um prejuízo? Será que é um prejuízo que a mídia compensaria? Será que é um prejuízo que o marketing compensaria? É por isso que eu acho que, a gente tira de rota que não é o time do G4, quem dera a gente tivesse essas condições, e de meio de tabela porque os times não vão descer, não vão jogar a segunda divisão de um clube, de um campeonato, sabendo que eles estão ali na elite, tendo muito mais visibilidade de se manter ali. Segundo o Liberal, o Remo está no top 20 maiores médias de público de 2024. Pelo menos a gente mostra, isso traduz para o povo que nós realmente somos bem expressivos. Mas eu tenho uma curiosidade, além dessa grandeza que eu acho que na verdade todo mundo sabe da grandeza da torcida do Clube do Remo. E ela é assim, ainda nesse top 20, 15 times desse top 20 são da Série A.
da Série B são 4 times e o Remo é o único time da Série C. Só que os times que estão na Série B, a gente tem o Ceará, que torcida do Ceará é de Série A, e é um time de Série A também. Ele fica ali indo e voltando, mas sempre, como é que se fala? Sempre tá ali pela Série A beliscando um pouco, ficando um pouco, uma temporada, 2. Sempre tá por ali, na elite. O Sport é outro time da Série B que fica indo pra Série A. Beleza que agora já tem um tempo que não vai, mas Série A já quase é uma obrigação do Sport estar pela grandeza que ele tem. O Santos, então, nem se fala, porque o Santos descobriu a Série B esse ano. Então, e o Curitiba, que também vai para a Série A direto. Então, se a gente levar em consideração os times que estão na Série B, já são times de Série A. O Remo é um time que está na Série C. A última vez que esteve na Série B foi em 2021. A média de jogo de torcedores do Clube do Remo por jogo neste ano foi de 14.030. E a curiosidade que eu tenho é a seguinte: o Botafogo é o líder o Botafogo é o líder do campeonato brasileiro da Série A, mas a média do Botafogo é de 19.497 torcedores por jogo. E o Remo, na Série C, 14 mil. E aí a gente pensa naquele mundo que não é tão utópico assim. E se o Remo tivesse na ponta da tabela da Série A? O Remo passará a se reunir com a Libra nos próximos dias para tentar fazer um acordo com eles, entender quais são as propostas, deixando um pouco de lado as propostas e um possível acerto que tinha com a LFU, no caso a Liga Forte União. E sobre isso, a gente tem que levar em consideração que a proposta da LFU, se a gente for pegar à risca a proposta da Liga Forte, ela, no papel, ela se importa muito com os times menos favorecidos pela mídia, ou os times menos favorecidos pelas suas condições, seja na tabela, né, do brasileiro, seja pela torcida ou tamanho da torcida. Então, os times que têm as torcidas menores, os times que têm menos visibilidade, os times que têm menos prestígio, a Liga Forte entraria bem mais incisiva com eles, para que eles entrassem nessa com elas por um processo mais justo. Eu ponho entre aspas porque não se sabe exatamente. A gente entende que as duas propostas, tanto da Libra quanto da LFU, são propostas que têm como objetivo deixar os campeonatos nacionais mais nivelados, deixar a divisão de rendas mais justas. Mas a LFU ela bate na tecla dizendo que os times mais favorecidos pela mídia são times que sempre vão ser favorecidos de alguma forma, seja por patrocínios, seja por outros meios de motivos publicitários, por assim dizer. E a LFU ela bate na tecla que não é bem assim. Eu entendo que o Remo seria um bom representante também da LFU, pela grandeza da torcida, pela visibilidade que tem, principalmente aqui no Norte. Mas agora ele vai se reunir com a Libra para nós vermos. E nós veremos daqui em diante qual será o acordo, entender qual vai ser essa motivação deles possivelmente entrarem num acordo. Essa daqui, ela não tem uma base verídica. Na verdade, a única coisa que é verídica é que o Remo, ele precisava de alguém, o presidente e o vice-presidente disseram que o Remo também estava precisando, tinha interesse em
em contratar um coordenador de futebol. A informação que chegou comigo é o que o Paulo Bonamigo tem sido especulado de que ele deverá ser esse coordenador de futebol. Bom, sobre isso, o Paulo Bonamigo ele fez parte do acesso à Série B lá no ano de 2020, 2021, né? Que no caso foram 2 anos por conta da pandemia. Eu acredito que se isso for verídico, eu acredito que é importante, até porque o Paulo Bonamigo é um cara que ele é identificado com o Clube do Remo. A torcida, eu acredito que a torcida não veria problemas com esse contrato. Eu acredito que seja uma boa escolha. E se o Remo está buscando alguém, ele precisa buscar pessoas que busquem, que tem essa identidade, né, do Remo. E também mostra que a diretoria, que o clube do Remo no geral tem se esforçado para deixar as coisas mais regulares possíveis, porque quanto mais regular a gente está, menos a gente tem que se preocupar com fatores externos e se preocupa mais com o que está dentro de campo. Eu acredito que o Paulo Bonamigo, se isso for verídico, é uma boa opção, mas a gente não sabe ainda o que pode acontecer, certo? Não se esqueça de comentar sobre o que você acha, caso o Bonamigo seja contratado como coordenador de futebol. Esses foram os informes de hoje. Eu queria vos agradecer novamente pela atenção. Não se esquece de dar o like, ativar o sininho, se inscrever no canal e até a próxima.